Imagine um vasto campo de batalha, o chão tremendo sob o peso do exército mais feroz já reunido. Eles estão preparados para a conquista, com as armas em punho e os corações cheios do fogo da guerra. Mas em vez de flechas e espadas, uma força silenciosa paira sobre eles. O que poderia deixar tal poder de joelhos sem um único tiro disparado? A resposta reside numa verdade poderosa. O espírito inabalável de unidade e fé pode quebrar correntes que as armas nunca conseguiriam. Neste vídeo, exploraremos como um único momento de crença coletiva transformou o desespero em esperança, mostrando o incrível poder que existe dentro de todos nós quando nos reunimos. Você está pronto para descobrir a força dessa força invisível? Nas antigas terras de Judá, um jovem príncipe chamado Ezequias assistiu, com o coração pesado, enquanto seu povo se desviava do caminho de seus antepassados, mergulhando na idolatria sob o reinado de seu pai, o rei Acás. O magnífico templo de Salomão, outrora um farol da presença divina e de uma vida espiritual vibrante, permanecia agora silencioso e manchado, ofuscado pelas nuvens escuras das práticas idólatras. Santuários dedicados a falsos deuses cobriam as ruas e colinas, e o coração da nação pulsava com um ritmo discordante da verdadeira fé de Israel. Ezequias cresceu em meio a esse declínio espiritual, com olhos aguçados e observadores, coração perturbado, mas cheio de uma resolução silenciosa. Filho do rei Acás, ele era secundário em linhagem no trono, mas carregava um forte desconforto com o status quo. Muitas vezes, ele se via refletindo sobre as histórias antigas, histórias sussurradas pelos remanescentes dos fiéis, histórias dos feitos poderosos que Deus uma vez realizou para Israel, sob a liderança de figuras imponentes como Moisés e Davi. A chama da fé cintilou dentro dele, acesa por estas histórias, alimentando uma decisão emergente de restaurar a glória da adoração de Deus na sua nação. Após a morte de Acás, Ezequias ascendeu ao trono de Judá. O reino aguardava a direção deste novo soberano, sem saber quais mudanças o seu reinado poderia anunciar. Com a coroa colocada sobre sua cabeça, Ezequias firmou sua decisão de iniciar a mudança, de limpar sua terra do mal-estar espiritual. Seu primeiro decreto como rei não foi anunciado, um ato inesperado, mas ousado, a reabertura do Templo de Salomão. As portas, enterradas na poeira e no abandono, abriram-se sob a ordem do jovem rei, sinalizando o início de uma era de renovação. Ezequias liderou uma campanha implacável na sua ambição para expurgar a idolatria que se enraizara no seu reino. Altares de deuses estrangeiros foram derrubados, os postes Áxera foram lascados e pedras sagradas foram demolidas. Ecoando o fervor de seus ancestrais espirituais, Ezequias refletiu o zelo de um jovem Davi, a fé intransigente de Moisés e a obediência de Abraão. Ele ancorou suas reformas nas leis divinas, baseando-se meticulosamente nas Escrituras e buscando a sabedoria divina por meio da oração e da consulta aos profetas. As bases de Judá começaram a tremer com este despertar espiritual à medida que os sacerdotes regressavam aos seus deveres. Os sacrifícios eram feitos em expiação sincera, e as melodias dos salmos mais uma vez ecoavam nas paredes do templo, as suas notas transportando uma devoção renovada para os corações das pessoas. A adoração foi restaurada, fundamentada na certeza de que voltar para o seu Deus garantiria a sua nacionalidade e o favor divino. No meio deste ressurgimento da fé, a ameaça iminente do Império Assírio lançava uma longa sombra. Sussurros sobre o avanço da força se espalharam, acompanhados de histórias sobre seu poder e conquistas passadas, plantando sementes de medo enquanto a fé florescia novamente. Ezequias, consciente do perigo iminente, preparou o seu povo não apenas para a guerra, mas para um campo de batalha espiritual onde a sua fé seria testada. Jerusalém, agora ressoando com oração e arrependimento, tornou-se uma cidade em alerta, uma mistura de renovação espiritual e preparação militarista pairando no ar. Ezequias depositou sua confiança firmemente no Senhor, pedindo proteção e libertação da ameaça assíria que se aproximava. No entanto,
Ele não confiou apenas na intervenção divina. Ele fortificou as defesas da cidade, reparou seus muros e expandiu o abastecimento de água para resistir ao cerco previsto, preparando seu povo para uma prova de resistência tanto física quanto espiritual. As ruas fervilhavam com uma expectativa eletrizante, apanhadas na dupla realidade do medo e da fé. Apesar dos avisos proféticos de grave perigo, alimentados por histórias sobre as proezas assírias, havia um desafio palpável entre os habitantes de Jerusalém, encorajados pela piedade do seu rei e pelas reformas resolutas. A cidade prendeu a respiração, aguardando o desenrolar do que a profecia diria. Do horizonte, o exército assírio aproximava-se com uma simetria terrível, uma legião de guerreiros conhecidos pela sua eficiência implacável e pelo seu poder inflexível. A sua reputação os precedeu, um eco de terror que atingiu o coração de todas as nações que ousaram resistir ao seu poder. Os assírios eram muito mais do que apenas uma força militar. Eram um símbolo de devastação calculada, mestres da guerra psicológica, cuja presença por si só poderia minar o espírito dos defensores mais firmes. Os assírios não se contentaram apenas com a conquista física. Eles travaram uma guerra psicológica que precedeu as suas incursões reais. Os inimigos ficaram desmoralizados antes da primeira flecha voar, sucumbindo ao medo muito antes do choque das espadas. Eram hábeis em semear a discórdia e fomentar o pânico entre as populações sitiadas. A ideia de encontrar as suas máquinas de cerco, os dispositivos monstruosos que podiam romper os portões mais fortes e as muralhas mais fortificadas, era suficiente para causar terror nos corações até dos mais corajosos defensores. À medida que se aproximavam de Jerusalém, a terra tremia sob o peso do seu número. Cada soldado do vasto exército se movia com uma coordenação perturbadora, suas armaduras brilhando ameaçadoramente sob o sol forte. Torres de cerco pairavam sobre a paisagem, suas silhuetas criando sombras que lembravam a destruição iminente. Suas bigas, símbolos de força imparável, avançavam como lobos em busca de suas presas. Historicamente, os assírios construíram o seu império através de uma série de campanhas decisivas. O seu sucesso foi atribuído não apenas aos números, mas à sua superioridade tecnológica e brilho estratégico. Eles foram pioneiros na guerra de cerco, inventores do ariete e capitães de uma marinha que impôs sua vontade em vastos territórios. As cidades por onde se aproximavam muitas vezes caíam sem resistência, esmagadas pelo tormento psicológico que acompanhava o seu avanço. E assim, a ameaça assíria contra Jerusalém não foi apenas física, mas um desafio à fé e à determinação. O rei Ezequias, de pé sobre as muralhas que agora pareciam demasiado frágeis, suportou o peso de saber que a sua cidade, um farol de esperança espiritual recém-descoberta, estava no caminho desta tempestade invasora. Ele viu a ingenuidade dar lugar à fé entre o seu povo, testemunhando em primeira mão o renascimento da adoração dentro do templo. No entanto, ele entendeu que esta fé incipiente enfrentaria agora o seu teste mais severo. As conquistas históricas dos assírios foram narradas em sussurros. Histórias de cidades arrasadas, reis que outrora eram orgulhosos e agora viraram pó, de comunidades erradicadas com uma profundidade quase sistemática. E aqui, em Jerusalém, Ezequias percebeu que este poder formidável agora olhava para o seu reino. No entanto, ao olhar para a sua cidade, firme na devoção recém-descoberta, viu mais do que apenas pedra e argamassa. Ele viu os corações firmes do seu povo, fortalecidos pelo seu retorno à fé. Jerusalém se preparou para este dia da melhor maneira que seu povo pôde. As paredes foram escoradas, defesas inspecionadas e reforçadas. No entanto, nenhuma preparação física poderia extinguir o pavor que a simples menção do exército assírio instilava. As suas táticas eram bem documentadas, as suas invenções incomparáveis, a sua tenacidade oscilava numa implacabilidade irracional. Eles não descansariam até que Jerusalém estivesse a seus pés ou fossem expulsos dela por meios insondáveis. No entanto,
Misturando-se ao medo estava uma determinação silenciosa. Ezequias liderou um ressurgimento da fé, um retorno à aliança divina que ele acreditava que protegeria Jerusalém mesmo com a aproximação dos assírios. Histórias de libertações passadas circularam entre o povo. Anedotas de intervenções milagrosas de Deus que pareciam sugerir que havia mais do que apenas esperança. Elas sugeriam promessa. A resistência de uma cidade, sustentada não apenas por pedras e lanças, mas por espírito e oração, começou a tomar forma. Os assírios podem ter sido imparáveis nas suas conquistas passadas, e a sua abordagem ainda pode parecer o prenúncio de uma destruição inevitável. Mas Ezequias permaneceu decidido, sabendo que a batalha por Jerusalém não era apenas desta terra, mas também de fé. Eles não estavam apenas defendendo suas casas, eles estavam cumprindo uma promessa, mais antiga que qualquer reino. A história mostrou o poder da máquina de guerra assíria, uma máquina que colocou muitas nações de joelhos. Mas contra esta ameaça formidável, Jerusalém, sob a liderança determinada de Ezequias, permaneceu como um testemunho da crença duradoura num poder superior. As pessoas olharam para o seu passado, abraçaram a sua herança e reforçaram a sua determinação. Mesmo assim, os assírios se aproximaram, a noite repleta de potencial para o caos e a libertação. Jerusalém ecoou uma tensão quase tangível. A respiração da cidade parecia conter a expectativa da esmagadora força assíria que se aproximava. O rei Ezequias, porém, não era homem de esperar de braços cruzados que o destino decidisse o futuro da cidade. A sua abordagem era prática e profundamente enraizada na fé, visando reforçar a força espiritual e material do seu povo. Com uma profunda consciência do desafio monumental que enfrentava, Ezequias pôs em marcha uma estratégia de defesa abrangente que repercutiria ao longo da história. Sob a sua liderança determinada, as defesas de Jerusalém sofreram uma transformação notável. Entre os projetos mais significativos de Ezequias estava a melhoria das fortificações da cidade. Ele reconheceu que os muros de Jerusalém deveriam ser mais do que simbólicos. Tinham de ser baluartes resilientes contra o poder físico da máquina militar assíria. Com vigor incomparável, Ezequias supervisionou reparos e ampliações nas muralhas defensivas da cidade, construindo novos segmentos e reforçando os existentes, tornando-os mais robustos e capazes de resistir a cercos prolongados. A audaciosa engenhosidade do rei não se limitou apenas às muralhas. Compreendendo a importância crítica do abastecimento de água durante um cerco, Ezequias embarcou num ambicioso feito de engenharia que exemplificou ainda mais a sua visão e desenvoltura. Ele ordenou a criação de um amplo sistema de túneis, uma tarefa meticulosa que envolveu extenso planejamento e trabalho. Esta operação secreta redirecionou com sucesso a água da fonte de Gion, fora dos muros da cidade, para um reservatório seguro dentro da cidade, conhecido como Reservatório de Siloé. Este movimento estratégico garantiu que os cidadãos de Jerusalém teriam acesso à água potável, mesmo quando o inimigo estava acampado à sua porta. No entanto, os preparativos físicos contaram apenas parte da história estratégica de Ezequias. Reconhecendo o poder da resiliência psicológica, ele tomou medidas simbólicas para infundir um sentimento de diligência e propósito entre o seu povo. Entre essas medidas estava a estampagem dos frascos de armazenamento com selos LMLK. Esses recipientes marcados não eram apenas práticos, serviam como um lembrete diário da dedicação inabalável do rei à proteção e ao bem-estar de seu povo. Cada jarro marcado com tal selo sublinhava a importância da diligência nos meticulosos preparativos do reino, reforçando a mensagem de que este era um momento de unidade e seriedade. A liderança de Ezequias também se estendeu profundamente ao domínio espiritual. Com a ameaça iminente lançada pelos assírios, Ezequias sabia que o coração e a alma de Jerusalém tinham de ser fortificados ao longo dos seus muros. Ele recorreu à rica tapeçaria de histórias e memórias partilhadas da intervenção divina na história, recorrendo a elas para encorajar e confortar o seu povo. Em reuniões e proclamações,
Ezequias lembrou ao povo de Jerusalém as libertações passadas de Deus, como o êxodo de seus antepassados do Egito e as vitórias milagrosas que lhes foram concedidas ao longo dos tempos. Suas palavras foram mais do que relatos históricos. Foram afirmações de que o mesmo poder divino que agiu antes ainda estava presente e poderoso para salvar. Através da oração e do ensino, Ezequias incentivou o retorno às práticas religiosas que durante tempos difíceis haviam diminuído. Ele reinstituiu as celebrações da Páscoa com novo zelo, transformando estas observâncias em declarações de fé e resistência. Encorajando o seu povo a eliminar as influências idólatras que se infiltraram na sua cultura, Ezequias revitalizou uma identidade coletiva baseada na devoção a um Deus único. Esta limpeza espiritual não era simplesmente ritualística. Renovou um pacto, incorporando uma rededicação coletiva que infundiu no povo uma esperança resiliente. À medida que os preparativos de Ezequias se aprofundavam tanto material como espiritualmente, a confiança coletiva do seu povo começou a refletir a firmeza do próprio rei. Os cidadãos de Jerusalém, enfrentando a ameaçadora invasão das legiões assírias, começaram a extrair forças da fé inabalável do seu líder. Eles viram em Ezequias não apenas a determinação de um estrategista, mas o coração de um rei inspirado pela convicção divina. Esta resiliência partilhada cultivou uma atmosfera onde a esperança se tornou uma forma de resistência passiva e a fé um escudo contra o medo. Neste ambiente de preparação determinada, Jerusalém não se limitou a esperar pelos assírios. Preparou-se para enfrentá-los fortalecida, tanto em espírito como em força. À medida que a sombra da guerra se aproximava, a estratégia de Ezequias criou uma fonte de fé que cingiu Jerusalém para as provações futuras, preparando o cenário para uma narrativa onde a tenacidade humana e a intervenção divina se entrelaçariam notoriamente. Nas profundezas do desespero, enquanto Jerusalém enfrentava a presença esmagadora do exército assírio, a tensão no ar era quase palpável. Os assírios, conhecidos pelas suas conquistas brutais e forças inflexíveis, representavam uma ameaça ameaçadora mesmo às portas da cidade. No entanto, não foi apenas o domínio físico dos assírios que ameaçou Jerusalém. Rabsaque, o chefe do Estado-Maior assírio, brandiu palavras tão afiadas e insidiosas quanto qualquer espada. Seu ataque psicológico teve como objetivo quebrar o espírito da cidade, semeando dúvidas e medo entre seus habitantes. As táticas de Rabsaque foram astutas. Ele falou diretamente ao povo, questionando abertamente a liderança de Ezequias e zombando da confiança no Deus de Israel, tentando incutir desespero ao relatar os feitos poderosos do exército assírio. Para Rabsaque, a resistência de Jerusalém foi fútil, apenas mais uma cidade a ser acrescentada à lista das suas conquistas. Ele ridicularizou a ideia de que a vitória pudesse vir através da intervenção divina, afirmando com segurança que nenhum Deus jamais havia resistido aos assírios antes. O povo de Ezequias foi encorajado a render-se para salvar-se da suposta destruição inevitável. Mas Ezequias estava inabalável. Ao contrário de tantos líderes apanhados na teia do conflito político e militar, Ezequias não se voltou para as armas, mas para a fé. Em sua confiança tranquila, porém resoluta no Senhor, ele buscou a orientação do profeta Isaías. Isaías, uma figura robusta cuja profunda ligação com Deus era famosa, desempenhou um papel fundamental na estratégia espiritual de Ezequias contra a força invencível acumulada além dos muros da cidade. Isaías transmitiu uma mensagem direta e tranquilizadora. O Senhor, declarou ele, ouvira as blasfêmias proferidas pelos assírios, e o destino de seu rei Senaqueribe estava selado. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem atirará nela flecha, nem se apresentará diante dela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo retornará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Isaías 37, 33, 34. Esta proclamação divina galvanizou o povo de Jerusalém. O que enfrentaram parecia intransponível,
mas através da mensagem de Isaías, lembraram-se do destino daqueles que ousaram desafiar o Todo-Poderoso. Foi no crepúsculo deste cerco prolongado que o milagroso se desenrolou, uma intervenção divina tão profunda que ecoaria nos anais da história. A noite chegou silenciosamente. A tensão da violência não gasta, permanecendo sob véus de escuridão. Enquanto a cidade dormia intermitentemente, o anjo do Senhor moveu-se silenciosamente através do acampamento inimigo. A sua força não era vista com olhos humanos, mas sentida com o espírito. À luz da manhã, uma cena de devastação incompreensível saudou os assírios. 185.000 soldados jaziam mortos no chão, o seu poderoso potencial extinto por uma causa além da sua compreensão. Os assírios, perplexos e arrasados, não puderam fazer nada além de recuar. O seu poder outrora intimidante foi reduzido a um sussurro abafado contra os muros de Jerusalém. Suas mãos, que empunhavam espadas com precisão mortal, agora não tinham força nem esperança de conquista. A fé de Ezequias, sitiado mas inabalável, foi vindicada ao contemplar este livramento divino. Esta intervenção foi profunda, um testemunho do poder da fé inabalável na providência de Deus. A experiência fortaleceu a confiança do povo em Deus, seu libertador e protetor, lembrando-lhes a verdade duradoura encontrada nos Salmos. Ele não deixará tremer o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Salmo 121:3. Perante a adversidade e contra probabilidades aparentemente intransponíveis, a história da intervenção de Deus serviu como um farol intemporal de esperança, um apelo aos fiéis para que o poder de Deus para salvar transcenda a compreensão e as limitações humanas. Assim, o capítulo que celebra a providência de Deus ficou gravado na memória coletiva de Jerusalém e além. Foi um espetáculo divino que obrigou à reverência, um ponto de viragem que não só salvou a cidade, mas também afirmou a força incomensurável que a fé poderia comandar. Nos corações humildes daqueles que testemunharam, e em cada recontagem, estabeleceu um lembrete eterno. Nenhuma força dos homens, nenhuma palavra de engano poderia permanecer firme contra a vontade e o poder do divino.